grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ao qual seja a honra, o domínio e a adoração hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Para mim é motivo de grande alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, podendo expor a palavra do nosso bom Deus, mas também é uma grande responsabilidade, pois não estamos lidando com qualquer palavra, não estamos lidando com qualquer texto, estamos lidando com o texto sagrado, a palavra de Deus. Estendo também a minha gratidão ao conselho da igreja, a pessoa do pastor Givanilton, que sempre é solícito a mim, sempre confia o púlpito a mim. Então, eu estendo a minha gratidão ao irmão e ao conselho desta igreja. Convido vocês para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, seu capítulo de número 2. O objeto da nossa exposição desta noite se encontra nos versos 11 a 15, a qual voltaremos o nosso olhar, a nossa mente e o nosso coração. Portanto, Tito, capítulo 2, versos 11 a 15, eu lerei a palavra de Deus, meus irmãos, acompanhem nos seus corações. Assim diz a santa, inerrante e eficaz palavra de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ó nosso Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti, nosso Pai. A Tua palavra agora foi lida e o desejo do nosso coração, assim como o reverendo Givanilton já orou, é que o Senhor fale ao nosso coração. Portanto, ó Deus, transforme a nossa vida, faça-nos entender a Tua graça, faça-nos encontrar gozo na Tua graça, faça-nos deleitar na Tua graça, Pai. Ensina-nos neste momento, exorta-nos neste momento e admoeste-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra, palavra que é santa, que é eficaz para nos mudar, moldar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. Se nós oramos e pedimos a Tua graça na nossa vida neste momento, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, poucos hinos na história marcaram tanto a nossa tradição cristã quanto Amazing Grace. Creio que, se não todos, muitos aqui no nosso meio conhecem este hino, Maravilhosa Graça. Mas o que chama a atenção em si não é a melodia deste hino, apesar de ser uma melodia muito bonita, e eu, como uma pessoa que tenta ser um músico, gosto bastante da melodia desse hino, mas o que chama bastante a nossa atenção é a história por trás deste hino. John Newton, ele não era um homem religioso, John Newton não era uma pessoa voltada a Cristo, e foi justamente essa vida que o fez entender o que era a maravilhosa graça de Deus. John Newton foi um traficante de escravos, ele foi um marinheiro com um coração muito endurecido, que viveu anos e anos contra Deus. Até que em um determinado momento, enquanto estava no meio do mar, numa tempestade muito revolta, John Newton começa a clamar a Deus por misericórdia. Deus então concede a misericórdia a este marinheiro de coração endurecido. Deus poupa a vida daquele homem. Anos depois, esta graça não apenas salvou John Newton, mas também transformou o seu coração. Ele tornou-se um exímio pastor, ele tornou-se um exímio servo desse Deus que o salvou. Por isso que ele pôde escrever que esta graça salvou o miserável como eu. Essa história, meus irmãos, nos mostra um ensinamento caríssimo para nós. A graça de Deus não é apenas admirável, a graça de Deus é, sobretudo, transformadora. Ela aparece na história, ela educa o nosso coração e opera em nossa vida uma mudança real. Ela opera na vida daqueles que são alcançados
por esta graça. É exatamente isso que nós vemos aqui no texto que acabou de ser lido. É isso que o texto nos ensina. A graça não é apresentada como um conceito abstrato. A graça é apresentada como uma realidade concreta, como uma realidade eficaz na nossa vida. Paulo, então, nos convida a não apenas conhecê-la, mas a nos deleitar nessa maravilhosa graça de Deus, a termos prazer na maravilhosa graça de Deus. Paulo escreve essa carta a Tito, que era um jovem pastor e que para o apóstolo era considerado como o seu filho na fé e um cooperador no ministério. Paulo então deixa Tito na ilha de Creta, e é curioso o contexto, porque a ilha de Creta era uma ilha dominada pelos desejos pecaminosos, pelos desejos carnais, por uma religiosidade vazia. Então Paulo dá essa missão àquele jovem pastor. Ele deveria então estabelecer líderes piedosos, ele deveria estabelecer uma ordem naquela igreja, e a partir disso fazer com que o ministério daquele jovem pastor fosse um ministério saudável, e que ali no meio também existisse uma igreja saudável. Mas como eu disse, o contexto era de um ambiente difícil, era um ambiente hostil ao evangelho, muito parecido com o que nós vivemos hoje. O problema central ali não era apenas cultural, o problema central era espiritual. Tudo girava em torno de uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade falsa. Havia falsos mestres dentro da igreja, pessoas que ensinavam equivocadamente o que era a graça, pessoas que traziam ensinos deturpados da Bíblia, que eles distorciam então esses ensinos. E Paulo, em determinado momento, vai até dizer que aquelas pessoas, o modo de vida daquelas pessoas era incoerente com aquilo que eles professavam. Ou seja, aquilo que eles diziam crer era diferente da prática cristã na vida deles. Quando nós vemos no capítulo 1, verso 16, Paulo diz: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, havia um abismo imenso entre aquilo que se cria e aquilo que se vivia. Ortodoxia e ortopraxia. Era completamente diferente. Era uma fé de um testemunho falso. Era uma fé vazia. De modo geral, o capítulo 1, Paulo vai tratar sobre a liderança da igreja, chamando líderes, os presbíteros daquela igreja, a viverem uma vida piedosa, a serem capazes de confrontar o pecado, a serem capazes de confrontar o erro e a perseverarem numa vida de santidade. Depois, ele vai admoestar e repreender os falsos mestres. E quando nós entramos no capítulo 2, nós vemos Paulo trazendo os ensinos para a vida cristã. Ou seja, a fé que se era falada deveria ser também praticada. E ele vai então falar a diversos grupos de pessoas. Ele vai falar a diversas pessoas sobre como deveria ser o relacionamento, como deveria ser o seu trabalho, como deveria ser dentro da sua casa, com a sua família. Então, Paulo traz a fé que eles professavam à prática. Portanto, meus irmãos, diante deste cenário que nós acabamos de ler aqui, dos versos 11 a 15, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá uma ideia central, nos dá uma lição central do texto. Paulo diz: deleite-se na maravilhosa graça de Deus. Deleite-se na maravilhosa graça de Deus. Tenha prazer na maravilhosa graça de Deus. E então surgiu uma pergunta que para nós é inevitável, uma pergunta que nós devemos nos fazer. Mas afinal, Rick, como eu devo me deleitar na maravilhosa graça de Deus? O texto então nos mostra algumas verdades que nós precisamos entender e aplicar na nossa vida. Em primeiro lugar, nós podemos nos deleitar na maravilhosa graça de Deus, sabendo que esta graça nos salva. Vejam o que Paulo diz no verso de número 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando o apóstolo Paulo escreve que a graça de Deus se manifestou salvando todos os homens, se manifestou salvadora a todos os homens, ele não está começando um novo assunto.
Pelo contrário, ele está concluindo, ele está fundamentando, ele está explicando aquilo que ele disse anteriormente. A palavra usada aqui, ou melhor, essa conjunção usada por Paulo, porquanto, é uma conjunção explicativa e ela nos obriga a olhar para trás, a entender o que vinha antes. E Paulo, dos versos 1 a 10 do capítulo 12, ele vai falar a diversos grupos de pessoas, a diversas classes de pessoas, a grupos diferentes. E ele convida essas pessoas, ou melhor, ele exorta essas pessoas a viverem de maneira sóbria, a viverem de maneira piedosa, a viverem de maneira digna, para que a doutrina de Deus fosse adornada em todas as coisas, nas práticas cristãs. Mas Paulo sabe que nenhuma dessas exortações faria sentido se não estivesse firmado em algo mais profundo do que o mero esforço humano. Por isso ele diz, visto que a graça de Deus se manifestou, vivam desta maneira, vivam de maneira piedosa. Portanto, meus irmãos, a ética cristã nasce da graça. Nunca é o contrário. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque já fomos alcançados por esta salvação, porque já fomos alcançados por esta graça. Paulo então começa afirmando que essa salvação tem uma origem muito clara e específica. Ela procede da graça de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui é curioso que Paulo não fala da boa vontade humana, Paulo não fala de, a partir do momento que eu quero ser salvo, aí sim eu vou ser salvo. Não, Paulo fala que essa graça procede de Deus, que a salvação procede da graça de Deus. E a Escritura ela é unânime em afirmar que nós não podemos fazer nada para alcançar a salvação. Que nós não devemos fazer nada, ou melhor, nós não temos essa força dentro de nós para que nós possamos alcançar a salvação. O homem, após a queda, o homem, após o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, nós não somos capazes de fazer isso. Nós somos incapazes de, pelos nossos meios, pelas nossas forças, alcançar a salvação. A graça, meus irmãos, portanto, não é uma ajuda parcial de Deus. É a própria intervenção do Deus vivo e verdadeiro que nos salva. É a intervenção desse Deus que é misericordioso em nos salvar. É a intervenção desse Deus que é bondoso em nos salvar, mesmo nós não merecendo. Nós não temos nada para oferecer em troca. Este Deus nos salva. É isso que Paulo instrui a Tito. E é isso que Paulo, consequentemente, também instrui aos cretenses. Bavinck, certa feita, observou: a graça não é um complemento da natureza humana, mas sua única esperança após o pecado. Se a salvação dependesse minimamente do homem ou do esforço humano, ela estaria perdida desde o início. Essa graça, meus queridos, diz o apóstolo, que se manifestou. Ela não permaneceu escondida no eterno conselho de Deus. Ela não permaneceu escondida a promessas vazias, a promessas distantes. Ela se manifestou, ela entrou na história. O verbo utilizado aqui traz a ideia de algo que apareceu como um brilho, algo que apareceu brilhando em meio à escuridão, uma epifania. Esse é o termo usado pelo apóstolo. Então Paulo quer ensinar a Tito e consequentemente aos cretenses que esta graça se tornou visível, se tornou palpável, se tornou audível na pessoa de Cristo Jesus. Aqui Paulo reflete o ensino que nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, onde João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A graça se manifestou, a graça entrou na história, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Portanto, nós devemos entender, meus queridos, que o cristianismo não é primeiramente um sistema moral, mas um anúncio histórico. Algo aconteceu na história, algo aconteceu no tempo e no espaço. Cristo veio, a graça apareceu para nós. A graça apareceu na nossa vida, na pessoa de Cristo Jesus. E essa graça, ela não é meramente informativa, ela não é meramente inspiradora. Diz Paulo que essa graça é salvadora.
E aqui Paulo é criterioso ao usar este termo, ao falar que a graça é salvadora. A graça não apenas oferece uma possibilidade de salvação, como se houvesse alguma possibilidade. Pelo contrário, a graça eficazmente nos salva. A graça é eficiente em nos salvar. E uma vez que nós somos salvos, nada pode acontecer para que nós percamos essa salvação. O que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8? Paulo, instruindo aquela igreja, ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, isso nos traz uma segurança. Isso nos traz uma segurança. Então, Paulo conclui essa primeira parte dizendo que esta graça se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui é preciso entender melhor, entender corretamente aquilo que Paulo está dizendo, aquilo que Paulo está nos ensinando. Ao longo da história da igreja, infelizmente, muitos grupos interpretaram este versículo de maneira equivocada e passaram isso como um ensino a outras pessoas, como se existisse um universalismo na salvação, como se Deus salvasse a todas as pessoas sem exceção. Isso é um equívoco, isso é um erro, isso é uma heresia enorme. Quando nós olhamos para o texto, e aí aqui nós devemos nos voltar a um princípio que a Reforma lutou muito por isso, que é o princípio de que a Bíblia se interpreta. Então, quando nós olhamos para o contexto onde Paulo está inserido, e eu disse lá atrás que Paulo escreve antes a diversas pessoas, ele vai falar sobre alguns grupos, alguns grupos de pessoas que estavam inseridos ali em Creta, e nós devemos olhar para o texto para entender melhor o que Paulo queria ensinar aqui. Quando nós vemos dos versos 1 a 10, eu peço que você volte o seu olhar, nós vemos que Paulo escreve o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E ele então começa a elencar essas pessoas. Ele fala, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Tudo sejam obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo vai instruir a diversos grupos. Mas o que Paulo quer dizer ao falar que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens? Como nós vemos, Paulo acabou de endereçar esse ensino a alguns grupos. Então, o que Paulo quer ensinar aqui é que não existe um universalismo na salvação, como se Deus salvasse a todos sem exceção. Mas o que Paulo quer dizer é que Deus salva a todos sem acepção. Deus não olha para você e vê, olha, aquele ali é bonitinho. Olha, aquele ali tem um cabelo legal. Olha, aquele ali tem o dinheiro no bolso. Aquele ali é o detentor do escorpião. Não é isso que Paulo quer dizer. Pelo contrário, ele quer ensinar que Deus não olha para você e vê se você é idoso, se você é idosa, se você é moço, se você é uma moça, se você é um servo, se você é um senhor. Pelo contrário, Deus salva sem acepção de pessoas. É esse o ensino que Paulo nos traz. Portanto, Paulo quer ensinar a Tito que a graça rompeu todas as barreiras sociais, todas as barreiras étnicas, todas as barreiras culturais, salvando pessoas em todos os grupos.
É esse o ensino do apóstolo Paulo. Ela é proclamada a todos sem distinção de grupos. E de fato, meus irmãos, nós devemos destacar isso porque isso serve como uma admoestação para nós. Muitas vezes nós reformados, nós calvinistas, temos o entendimento de que, mas se Deus predestinou aquela pessoa, será salva. Mas a nossa função é pregar, e é pregar a toda criatura. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, cabe a nós pregar a toda a criatura. Mas Deus tem os seus eleitos para que eles sejam salvos. Deus tem os seus eleitos para que eles sejam alcançados por esta maravilhosa graça, para que eles tenham a certeza de que esta graça salva. Assim, meus queridos, Tito 2,11 nos conduz ao coração do Evangelho. A vida cristã não é sustentada pelo medo ou pelo mérito, é sustentada pela graça de Deus. A graça que veio, a graça que entrou na história, a graça que se manifestou na pessoa de Cristo e que deve ser anunciada a todos os povos. Talvez você que está aqui nesta noite, você ainda não tenha um relacionamento sincero. Talvez você não tenha tido esse encontro real com o Senhor. Talvez você não tenha desfrutado ainda de uma conversão genuína na sua vida. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia que Cristo te convida a conhecer esta graça. Hoje é o dia que Cristo olha para você e fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mas talvez você possa ser aquele tipo de pessoa que, de fato, já experimentou este relacionamento com Cristo, já teve esse encontro real e verdadeiro com Cristo. Mas pode ser que você esteja com uma vida tomada pelo pecado. Pode ser que existe um pecado na sua vida que você olha e fala: não, Rick, esse pecado aqui não consigo deixar. Ele é mais forte que eu. Essa mesma graça que te salvou é a graça que te transforma. É a graça que muda a sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 20, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, não existe pecado, seja ele pequeno ou grande, que suplante a graça de Deus. Pelo contrário, é a graça de Deus que suplanta o pecado. Onde existe pecado, a graça superabunda, a graça é superior. Portanto, deixe esse pecado, confesse-o, mortifique esse pecado do seu coração, abandone esse pecado e volte-se à maravilhosa graça. Tenha a certeza de que você pode se deleitar nessa maravilhosa graça, sabendo que ela te salva, sabendo que ela te regenera, sabendo que ela molda o seu coração conforme o coração de Cristo Jesus, conforme a vontade de Deus. Mas esse texto também nos mostra uma segunda verdade. Nós podemos nos deleitar nesta maravilhosa graça, sabendo que ela nos educa. Vejam o que Paulo diz nos versos 12 e 13. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Paulo agora nos ensina que essa graça que também nos salva é a mesma graça que nos educa, é a mesma graça que nos ensina, que nos discipula. A palavra usada pelo apóstolo aqui, o verbo utilizado por ele, tem o mesmo teor do substantivo pedagogo ou pedagogia. E quando nós olhamos para o contexto do mundo antigo, o pedagogo não era apenas uma pessoa que era responsável por transpassar um ensino. O pedagogo era aquela pessoa que era responsável por segurar na mão da criança e ensinar ela como ela deveria viver. Ou seja, não era apenas a teoria, era a prática. Esse era o dever do pedagogo.
Essa era a função do pedagogo. Ele caminhava ao lado do menino, ele corrigia os erros do menino, corrigia os seus desvios, orientava no seu comportamento, ele preparava aquela criança para a vida adulta. O foco não era apenas saber, mas viver. Não era apenas ter um entendimento, mas como eu devo me portar? Quais são as práticas que eu devo fazer? Então, é exatamente esta imagem que Paulo evoca aqui nesse texto. A graça tem esse papel pedagógico na nossa vida. A graça não apenas nos salva, a graça também nos ensina, a graça nos educa. Mas essa graça nos educa a quê? Paulo diz que essa graça nos educa a renegarmos o mal. Vejam o verso 12, na parte A. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. O termo impiedade aqui descreve uma vida vivida sem referência a Deus. Kistemaker, um teólogo bíblico, comentarista, ele fala que aqui trata-se de idolatria combinada com imoralidade. Aqui nós vemos o retrato daquilo que Paulo vai falar lá em Romanos 1, dos versos 18 a 32, onde ele diz que é a substituição do Criador por algo criado, seguido por uma vida moralmente desordenada. É isso que o pecado faz na nossa vida. E é a isso que Paulo instrui a Tito ao dizer que a graça que salva é a mesma graça que educa. E essa graça educa a renegar o mal, a desconsiderar o mal, a ter uma negação do mal na vida do crente. O verbo usado aqui traz a ideia de uma recusa pública, uma recusa consciente. Portanto, meus irmãos, renunciar à impiedade não é apenas uma desaprovação do pecado, mas um ato deliberado de rejeitar o pecado. Ou seja, nós vivemos constantemente rejeitando o pecado, ou devemos viver constantemente rejeitando o pecado. Não é apenas uma mudança de mente, é uma mudança de vontade, onde a vontade de Deus passa a ser refletida na nossa vida. E tenho uma certeza, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Meus queridos, quando a graça toma posse do nosso coração, nós passamos a dizer, não, esse pecado não mais me domina. Esse pecado não mais tem domínio sobre a minha vida, ele não mais me define. Ele não mais governa as minhas decisões. As minhas decisões são, a partir de agora, governadas pela graça de Deus. Essa graça que nos liberta do pecado. Isso significa, meus irmãos, que a vida cristã envolve escolhas reais, envolve escolhas concretas, muitas vezes escolhas custosas. Esse é o custo do discipulado. Esse é o custo de termos a graça de Deus na nossa vida. Não existe santidade sem renúncia. Não existe uma vida piedosa sem deixarmos para trás aquelas práticas que diziam respeito a quem nós éramos. Uma vez que nós passamos a desfrutar desse relacionamento gracioso com o nosso Deus, nós deixamos o pecado de lado. Nós temos esse desejo interior de deixar o pecado de lado. E Paulo, então, amplia essa renúncia às paixões mundanas. E quando nós pensamos em paixões mundanas, vem logo à nossa mente pecados sexuais ou pecados de teor imoralmente sexual. Mas Paulo também fala sobre apego excessivo a bens. Paulo fala sobre a busca de poder. Paulo fala sobre agressividade, sobre vaidade, ou seja, aqueles pecados que nos perseguem. São essas as paixões mundanas que definem este presente século. O ponto central é esse. A graça não elimina o desejo, ela reordena esse desejo. Nós não mais passamos a desejar coisas ruins, não mais passamos a desejar pecados, mas passamos a desejar uma vida piedosa diante de Deus. Essa graça nos ensina a subjugar os desejos pecaminosos e usar corretamente aqueles que em si mesmos não são maus. Aqui nós já vemos uma ligação com a próxima parte do texto, onde Paulo nos diz que esta graça nos educa a praticarmos o bem. Paulo diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata,
justa e piedosamente. Depois da renúncia, Paulo agora apresenta o segundo movimento da graça, que é a construção de uma nova vida com Deus. Ele então passa a apresentar uma estrutura completa da vida cristã, uma estrutura completa da vida do crente. Ele diz que nós vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ao falar que nós vivemos no presente século de maneira sensata, Paulo fala sobre a nossa relação consigo mesmo. Ou seja, a relação que eu tenho para comigo mesmo. A vida sensata refere-se ao domínio próprio que o crente passa a ter, não pela sua própria força, mas sendo um fruto do Espírito. Passa a ter uma mente governada pela verdade, passa a ter uma capacidade de ordenar impulsos, emoções e desejos à luz da vontade de Deus. A graça que nos educa a ter esse controle. É a graça de Deus que faz isso na nossa vida. Mas essa graça também nos ensina a viver neste presente século de maneira justa. E ao falar isso, o apóstolo ensina que nós devemos ter um relacionamento para com o próximo. Ou seja, esta graça nos educa a nos relacionar também com o próximo de maneira justa. A vida justa aponta para a integridade ética, para a integridade relacional, ou seja, o relacionamento que eu tenho para com o meu próximo, para com o meu semelhante. A graça muda a maneira como nós tratamos o outro. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo, por exemplo, nós vemos isso. Paulo não tinha amor algum aos cristãos. Ele era um perseguidor dos cristãos. Mas quando nós lemos as suas epístolas, nós vemos ele chamando aquelas pessoas de meus amados irmãos. Meus amados irmãos. Aquilo ali não é uma frase vazia. Paulo estava demonstrando o seu amor para com aquelas pessoas. O amor para com o próximo. Era esse o ensinamento do apóstolo Paulo. Mas ele também nos diz que nós devemos viver piedosamente no presente século. E aqui Paulo agora está falando da nossa relação para com Deus. Nós devemos viver de maneira íntegra diante de Deus, de maneira piedosa diante de Deus, de maneira devota diante de Deus, com temor a Deus. Paulo não está falando de um mero ritual religioso, ele está falando de uma vida vivida diante de Deus, uma vida corandeu, como os reformadores bem diziam. A graça, então, meus irmãos, nos ensina que Deus é quem deve estar no centro do nosso coração, que o nosso coração deve ser governado pela vontade desse Deus. Portanto, Paulo nos ensina a renegar o mal e a também praticar o bem, vivendo uma vida inteira, tendo um bom relacionamento consigo mesmo, um bom relacionamento com o próximo e um bom relacionamento com Deus. Uma vida piedosa diante de Deus. Mas Paulo diz que essa graça também nos ensina a aguardar. Vejam o que ele diz no verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Paulo, então, nos diz que essa expectativa é para nós como uma bendita esperança. Muitas vezes nós pensamos na nossa mente ocidental, na esperança como sendo uma coisa que vai acontecer, mas que termina. Mas na mentalidade bíblica, a esperança significa algo que vai acontecer e que será eterno. Ou seja, quando chegar, será uma eternidade maravilhosa. É disso que Paulo está falando aqui, portanto, nós devemos aguardar. Nós não devemos fugir deste mundo, mas nós devemos viver esperando aquilo que modela o nosso presente, que é o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bendita esperança que Paulo fala, que é uma forma de se referir àquilo que aguardamos com confiança, aquilo que aguardamos com certeza. Essa esperança é chamada de bendita porque está firmada na segurança que nós temos em Cristo, a maneira segura de viver em Deus. Ela nasce do próprio Cristo, ela aponta para a salvação que nós temos nele. Isso nos lembra, meus irmãos, que a ética cristã não nasce do medo do juízo, mas da expectativa que nós temos no nosso Salvador, da expectativa que nós temos na glória do nosso Salvador. Nós vivemos de maneira santa, não para merecer a vinda de Cristo, mas porque nós já temos a certeza de que Ele virá.
porque ele nos deu essa certeza. Ele não falou o dia e hora, mas ele prometeu que virá. Portanto, nós aguardamos ansiosamente com esta bendita esperança, com essa bendita expectativa. Portanto, meu querido, encare a vida cristã como um aprendizado contínuo. A graça que te salvou é a mesma graça que te educa. Submeta-se ao ensino da graça. Muitas vezes o ensino da graça será doloroso. Será doloroso. Cristo não nos prometeu coisas agradáveis neste mundo. Ele disse que nós passaríamos por aflição. Mas o mesmo Deus que disse que nós passaríamos por aflição, também disse que venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Por vezes ficamos ansiosos, por vezes ficamos aflitos, temerosos, inconstantes. Mas esse Deus nos chama a descansar nele, sabendo que essas aflições não são nada diante da maravilhosa graça dele. Sabendo que esse é o Deus que venceu o pecado, que venceu a morte. Sabendo que é esse Deus que governa a nossa vida. Portanto, deixe também a esperança de Cristo orientar as suas decisões. Não fique ansioso com as coisas desta vida. Tenha certeza de que tudo isso passará. Tenha certeza de que o seu Salvador retornará. Tenha certeza de que ele o levará para si. Que você viverá com ele na glória, adorando e adorando e adorando a esse Deus maravilhoso. É essa certeza que move o coração cristão. Mas nós devemos também ter prazer, ter deleite nesta maravilhosa graça, sabendo que ela opera em nós, sabendo que ela opera na nossa vida. Paulo diz no verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós chegamos aqui, meus irmãos, ao ponto culminante desse texto, do argumento do apóstolo Paulo, depois de mostrar a manifestação da graça de Deus em Cristo, depois de nos mostrar a pedagogia da graça, de que ela nos ensina a ter esperança, de que ela nos conduz na nossa vida. O apóstolo agora ensina que essa graça opera eficazmente em nós. Ela é eficiente na nossa vida. Ela não é teórica, ela não é abstrata, ela age, ela transforma a nossa vida. Nós vemos nesse versículo que acabamos de ler o propósito da graça. Cristo se entregou por nós com um duplo propósito. Primeiro, nos remir de toda a iniquidade. Cristo se deu por nós, se entregou por nós a fim de nos purificar de toda iniquidade, a fim de nos remir de toda iniquidade. A linguagem aqui é claramente redentiva. O apóstolo Paulo claramente está falando da redenção de Cristo. Aqui trata-se da libertação mediante o pagamento do preço ali na cruz. O preço foi o seu precioso sangue. O preço foi a vida do próprio Cristo ali na cruz. Vejam, Paulo não fala que ele nos livrou de algumas iniquidades. Ele fala que ele nos livrou de toda iniquidade. Toda a iniquidade, de todo o pecado. Portanto, o pecado não mais governa a nossa vida. Não há pecado pequeno demais para ser ignorado e nem grande demais para ser perdoado. A graça de Deus nos purifica. A graça redentora não apenas cancela a culpa, ela rompe o poder escravizador do pecado na nossa vida. Sim, meus irmãos, redenção não é meramente jurídica. Ela é também libertadora. Ela nos liberta do pecado. Isso nos consola e também nos confronta. Isso nos consola porque não há pecado que Cristo não possa redimir. Como disse anteriormente, você pode ter aquele pecado que te persegue diariamente, constantemente. Mas Cristo pode te remir desse pecado. Cristo pode te livrar desse pecado. Mas isso também nos confronta porque nós não podemos continuar submissos àquilo de que fomos libertos. O pecado não tem mais domínio sobre nós.
Portanto, nós somos confrontados diante disso a viver uma vida diante de Deus piedosa, uma vida santa. O segundo propósito que o texto nos mostra é que ele se entregou, ele se deu por nós a fim de purificar um povo para si. Cristo se entregou a fim de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. A redenção tem um alvo claro, meus irmãos. A santificação do povo de Deus. A vida piedosa do povo de Deus. Cristo não apenas nos resgata de algo, mas nos resgata para algo, para vivermos piedosamente diante dele. Essa purificação ocorre pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito na nossa vida. O resultado disso, o propósito disso, é que nós passamos a pertencer de modo especial a esse Deus que nós servimos. Assim foi com Israel, como o seu povo peculiar no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, onde Cristo instaura a nova aliança, onde ele institui a nova aliança, passa a ser com a igreja. Nós passamos a ser esse povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo de posse, o povo da posse de Cristo. Esse povo tem uma marca visível que o texto nos fala. Esse povo é zeloso de boas obras. O zelo que Paulo está falando aqui não é um ativismo moral, não é um ativismo vazio, não é um legalismo fundamentado no coração humano. Paulo não está falando disso. Ele está falando que o zelo que define o cristão é um zelo motivado pela glória de Deus. Isto é, o cristão é motivado a viver para a glória de Deus. O cristão não mais passa a viver segundo os seus conceitos, segundo o seu coração, mas ele passa a viver para a glória de Deus. As boas obras não são a causa da nossa salvação, são o seu fruto inevitável. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, nós praticamos porque fomos salvos e fazemos em gratidão ao que Cristo fez. Em gratidão ao que Cristo fez. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Esse texto também, meus irmãos, nos mostra o resultado da graça. Paulo resume nesses versículos toda a obra da graça na nossa vida. Ela penetra as trevas morais e espirituais, trazendo salvação. Ela se torna o nosso pedagogo, nos afastando da impiedade, nos guiando numa vida de santificação. Mas também nos orienta a olhar para a manifestação gloriosa de Cristo. Ela nos purifica completamente. Ela nos transforma em seu tesouro exclusivo, em um povo de propriedade exclusiva de Deus, cheio de zelo por boas obras. O resultado final da graça é um povo transformado. Não é apenas um povo perdoado, é um povo renovado, um povo consagrado para Deus. Um povo que a partir de agora passa a viver exclusivamente para Deus. Viva de forma coerente com a libertação que Cristo já realizou na sua vida, meus irmãos. Quem foi remido não deve continuar sob o domínio do pecado. A santidade é uma resposta grata à graça que perdoa e que liberta. Ela é expressa em autoexame, em abandono do pecado, em uma obediência diária a Deus. Mas revele também, por meio de boas obras, que você pertence a Cristo. Às vezes, no nosso contexto onde estamos inseridos, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, na nossa faculdade, nas nossas escolas, nós não testemunhamos de Cristo Jesus. Tem pessoas que entram e saem no seu trabalho e que os demais nem sabem que aquela pessoa é cristã. O Senhor te chama a testemunhar, a praticar boas obras para demonstrar a maravilhosa graça de Deus na sua vida. A testemunhar que esta graça opera no seu coração. Portanto, seja fiel. Viva uma vida de integridade diante de Deus. Mas esse texto também nos mostra uma última verdade. Que nós podemos descansar na maravilhosa graça, sabendo que ela nos envia.
A mesma graça que nos salva é a graça que educa, e é também a graça que opera em nós, e é também a graça que nos envia. Paulo diz no verso 15: dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Paulo então conclui esse texto, esse segundo capítulo, escrevendo a Tito, com essa exortação pastoral e direta a Tito. Exorta, repreende, fala, ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que a graça que salva e transforma também nos conduz, também nos envia a pregar as boas novas. Também nos conduz a proclamar as verdades. É isso que Paulo estava ensinando a Tito. Tito deveria exortar, deveria ensinar, deveria repreender as pessoas que estavam vivendo uma vida em deliberado pecado contra Deus. Paulo não ensina Tito a fazer isso com arrogância. Ele ensina Tito a fazer isso com autoridade. Não com autoritarismo, mas com uma autoridade. E esta autoridade era vinda do próprio Cristo, a quem ele era um representante. Mas isso não fica apenas no contexto onde Tito estava inserido. Paulo também traz isso para nós. Paulo traz isso para a nossa vida, para o nosso contexto. A autoridade não se fundamenta na personalidade de quem prega, não se fundamenta na aceitação do público. Esta autoridade se fundamenta na palavra de Deus, na escritura sagrada de Deus. Por isso, ninguém tem o direito de desprezar a mensagem do Evangelho. Por isso que Paulo diz, ninguém te despreze, ninguém pode desprezar aquele que é o enviado de Deus a proclamar as boas novas. Tito, então, deve conduzir-se de tal modo que suas palavras sejam tratadas não com leviandade, não interpretadas de mau jeito. Mas essa ordem também chega até nós, ela ecoa a nossa igreja, ela ecoa aos cristãos que estão aqui hoje e agora. A liderança cristã, meus irmãos, é chamada a jamais ser negligente, mas a instruir fielmente, de acordo com a palavra, nessa vida de santificação, com resposta de gratidão a Deus por esta maravilhosa graça. Nós somos admoestados e exortados a ir, a pregar sobre esse evangelho que nos salvou. Nós não podemos ser omissos, não podemos ser negligentes com isso. Isso é uma comissão do próprio Cristo. Cristo nos ensinou que nós devemos ir ao mundo, pregar o evangelho, discipular, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o detentor dessa autoridade e é Ele quem nos dá essa autoridade de pregar o evangelho. Portanto, assim como Paulo instrui a Tito, nós também devemos fazê-lo. Nós devemos dizer dessas coisas, falar dessas coisas. Nós devemos exortar, nós devemos repreender com toda a autoridade. Não com autoritarismo, mas com a autoridade vinda de Deus. Ninguém pode nos desprezar. Passaremos por situações de desprezo, mas isso é reprovável diante de Deus. Deus se lembrará disso no último dia. Deus se lembrará daquelas pessoas que nós proclamamos o Evangelho e ficaram com o coração endurecido, com o coração fechado à palavra de Deus. Se você é uma dessas pessoas que está aqui no nosso meio nessa noite, o Senhor te chama. O Senhor te convida a desfrutar dessa maravilhosa graça, a se deleitar nessa maravilhosa graça. Não despreze mais as coisas de Deus. Não despreze mais a palavra de Deus na sua vida, o Cristo que te chama. Quero trazer algumas explicações finais nesta última parte do texto. Receba o ensino da palavra com humildade e submissão. Valorizar a pregação fiel, aceitar a exortação, acolher correção, fazem parte de uma vida
moldada pelo Espírito Santo, fazem parte de uma vida moldada pela graça de Deus. A pregação do Evangelho é um instrumento eficaz para a salvação. Portanto, ouça com prazer. Ouça com prazer. Não ouça com desprezo. Quando você estiver na sua vida devocional, na sua vida pessoal, no seu quarto, com as portas fechadas, lendo a palavra de Deus, tenha prazer naquilo, não despreze. Quando você estiver no seu culto doméstico, tenha prazer naquilo, seja atento à palavra de Deus, não despreze. Quando você estiver aqui no culto público, no culto congregacional, ouça a palavra de Deus, aquilo que nós lemos na liturgia, aquilo que nós ouvimos aqui, não despreze. Não despreze a palavra de Deus. Em segundo lugar, cumpra o seu chamado com fidelidade, coragem. O ministério cristão não busca aprovação humana. O ministério cristão busca a aprovação de Cristo. Por vezes nós temos temor a homens. Por vezes nós temos temor àquilo que podem pensar ou falar de nós. Nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a testemunhar, a testificar deste Cristo que nós servimos. Servir, ensinar, exortar, tudo isso deve ser feito com amor, com firmeza, com intrepidez, mas com dependência da graça de Deus. Quero concluir dizendo que a graça de Deus que nos alcançou não é apenas uma ideia bonita, não é apenas um pensamento, não é apenas algo que somente apareceu na história como uma coisa secundária. A graça de Deus que nos alcançou em Cristo é uma realidade viva na nossa vida. Cristo está no nosso meio. Nele a graça de Deus se manifestou. É Ele que é o Verbo encarnado de Deus. Na pessoa de Cristo, nós vemos a graça e a verdade. Na pessoa de Cristo que nós vemos a glória. A glória foi do unigênito do Pai. Ele nos resgatou do nosso passado pecaminoso. Ele nos ensina a viver hoje em santidade. E nos conduz numa vida com uma expectativa bondosa, com uma bendita esperança na volta gloriosa dele. Ele é o nosso grande Deus e Salvador. Cristo não é apenas um ser histórico. Cristo não é apenas uma pessoa que viveu no tempo e no espaço. Ele é o nosso grande Deus e Salvador. É o Deus que passou por todas as nossas enfermidades. É o Deus que passou por todas as nossas angústias, por todos os nossos lamentos. É o Deus que carregou naquela cruz, naquele madeiro, todos os nossos pecados. Carregou tudo aquilo que nos persegue. É o Deus que ressuscitou ao terceiro dia. É o Deus que está assunto aos céus, reinando, governando sobre a nossa vida à destra de Deus Pai. É o Deus que voltará. É o Deus que nos levará com Ele. É o Deus que nos fará desfrutar da glória eterna. É o Deus que nos dispõe essa maravilhosa graça. Que nos chama a ter prazer nessa maravilhosa graça. Portanto, meus irmãos, confie nisso. Não viva apenas com pensamento, com o sentimento abstrato sobre a graça. Tenha certeza de que essa graça que te salvou é a graça que te ensina, é a graça que te educa, é a graça que opera no seu coração e é também a graça que te envia, que te conduz no teu ministério. Que o Senhor assim nos abençoe e nos faça nos deleitar nessa maravilhosa graça, ter prazer, ter um gozo verdadeiro nessa maravilhosa graça.